Nós vamos ver aqui Josué, todos acharam? Capítulo 3. O versículo 1, queridos, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Coisa linda, né, igreja? Aleluia. Queridos, agora nós vamos lá para o verso 13 desse mesmo capítulo, tá bom? O versículo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima desce pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então o povo passou de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aleluia! Glória! Você pode se assentar nessa noite. Irmãos, esse capítulo é de Josué, tem estado no meu coração já há alguns dias. Irmãos, é muito lindo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Irmãos, Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel, que eles herdariam uma terra que manava leite e mel. Irmãos, e nós vemos que lá em Gênesis, Deus diz assim para Abraão que o povo dele ia ser peregrino numa terra estranha. Ó, irmãos, se passaram anos. E nós vemos que através de José do Egito, na fome que houve na terra, que nós sabemos a história, né, que José vendeu o alimento para toda a terra, aí os seus irmãos foram comprar alimento, você conhece a história. E através disso a família de José foi morar no Egito, nas melhores terras do Egito. E a Bíblia diz que eles eram na faixa de 70 pessoas, e ali eles procriaram ali, ficaram ali, se formou um grande exército. Porque onde Deus está, há multiplicação. Mas o que a Bíblia diz? Que aquele faraó morreu, veio outro faraó que não conhecia José, não sabia da história, e começou a oprimir o povo de Deus. Irmãos, mas é algo interessante, e isso acontece conosco. Quanto mais alguém tenta nos oprimir, mais a gente cresce.
Quanto mais alguém tenta impedir o que Deus tem na nossa vida, mais Deus se revela a nós e Ele aparece. Então nessa noite você está sendo perseguido por alguém, dá glória a Deus e aleluia! O teu crescimento vai ser maior. Deus tem algo novo preparado para você, aleluia! E o povo ficou ali no Egito, queridos, por mais de 400 anos. E Deus levanta ali a Moisés. E Moisés tira o povo do Egito, passa pelo meio do mar. E nós vemos que aquele povo ficou, irmãos, no deserto 40 anos. Mas não foi porque Deus quis, não. Foi por causa deles mesmos, viu? A dureza do coração daquele povo. E que nós possamos nessa noite, irmãos, já começando aqui, a entender o que Deus tem para a nossa vida. Irmão, sabia que muitas vezes nós ficamos que nem o povo de Israel dando voltas. Volta, e a gente dá a volta e para no mesmo lugar. E a gente dá a volta e para no mesmo lugar. Porque a gente não entendeu o que Deus tem para a nossa vida. E aquele povo peregrinou 40 anos. Para que eles vissem a situação em que eles estavam. E muitos não reconheceram. Mas que nós possamos nessa dizer: Senhor, eu reconheço, Senhor, eu quero mudar. Eu quero ver mudança na minha vida. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Irmãos, e Deus fez uma promessa. E o povo caminhou 40 anos. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Quando a gente lê lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 34, Moisés tentando falar com Deus, e Deus diz para ele: Moisés, não fale mais comigo sobre isso, você não vai entrar. Ô irmãos, dói, né? Mas Deus tem que ser honrado em todo o tempo na nossa vida. Irmãos, e nós vemos que Moisés morre, e Deus levanta Josué como sucessor de Moisés. Mas sabe que é lindo? Que Josué estava com Moisés, irmãos, em todo o tempo. É quando a Bíblia fala lá quando Moisés subiu para receber as tábuas de Deus, dos 10 mandamentos, Josué ficou lá embaixo com o povo. Então Josué estava ali juntinho com Moisés. E nós vemos que Moisés morre, Josué assume. Irmãos, e Josué assume assim uma liderança muito difícil. Era muita gente, irmãos. E Josué era novo ainda na idade, mas com uma responsabilidade muito grande sobre os ombros dele. E nós vemos lá no capítulo 1 de Josué, Deus animando a Josué, dizendo: olha, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Não se aparte do livro da lei, medita nele de dia e de noite, aleluia! Glória a Deus. Mas, irmãos, a missão de Josué era muito difícil. Irmão, Josué tinha que possuir a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Irmãos, é interessante, depois você tira um tempo para você ler esse livro de Josué, que é muito interessante. Irmãos, Deus fez a promessa, mas eles não chegaram lá assim tomando posse, construindo casa, dando tudo aquilo. Não, irmãos, teve um processo. Até porque tinha Jericó, a terra estava habitada, eles tiveram muitos inimigos para vencer. Mas nessa noite, o que Deus quer falar conosco, que nós lemos aqui, que eles precisavam atravessar o Jordão. E a Bíblia diz que Josué ali reúne o povo para que eles pudessem ali atravessar o Jordão. E a Bíblia diz que eles levavam ali a arca do concerto. A arca representava a presença de Deus. E hoje essa arca é eu e você. Aonde nós passamos, nós levamos a presença de Deus conosco. Aleluia! E foi dada uma ordem para que aquele povo levasse a arca adiante. E aquela arca ia conduzir por onde eles deviam passar. E aqui nós lemos que devia haver uma distância entre eles e a arca. Eu estava vendo lá em casa, cerca de 900 metros de distância. Porque aquela arca trazia a presença de Deus.
E ninguém podia se aproximar da presença de Deus. Tinha que manter uma reverência com aquela arca, porque era a presença de Deus. Por isso que nós temos que ter reverência na casa de Deus. Porque esse aqui não é um lugar comum, não. Aqui é o lugar onde Deus habita. Aqui é o lugar onde a glória de Deus é manifesta. Aqui é o lugar onde nós vemos milagres sendo realizados. Aleluia! Este lugar é a casa do Deus Altíssimo. Por isso que ele tem que ser reverenciado. Por isso que ele tem que ser adorado. Porque a presença dele enche esta casa nesta noite. Aleluia! Aleluia! A ele seja toda honra e glória.